A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o evangelista Ronaldo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que o Senhor possa te abençoar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje eu vou falar sobre a epístola de Tiago, que é uma epístola que ele, como eu já fiz o vídeo da introdução, é uma epístola que ele escreve para todos os cristãos como um chamado à prática na vida cristã. Para que você possa acompanhar esse vídeo, que você possa assistir o vídeo todo, acompanhe as referências bíblicas, as referências cruzadas, curta, compartilha, comente e participe desse pequeno estudo sobre a epístola de Tiago. Hoje eu vou me atentar somente ao capítulo 1. Acompanhe, curta, compartilha e que o Senhor possa edificar a sua vida através da exposição das Sagradas Escrituras. Tiago, no seu capítulo 1, tem a divisão. No capítulo 1 você pode perceber que aqui tem uma divisão no esquema do conteúdo. Ele começa falando sobre a exortação a diversos temas. Então, o capítulo 1, ele tem 27 versículos, só que desses 27 versículos tem uma divisão de conteúdo, porque a Bíblia, a separação de Bíblia por capítulo, ela é um pouco tardia, essa divisão, mas hoje nós temos a divisão da Bíblia por capítulos e versículos. Então, em Tiago, o seu capítulo 1, ele vai tratar de alguns temas. Então, primeiro ele vai tratar sobre a fé e a sabedoria na vida do cristão. Também ele vai falar sobre a pobreza e a riqueza, o irmão que ele é pobre e o irmão que é rico. Ele vai falar sobre provações e tentações, ouvir e fazer. Então, esses são os pontos que ele aborda no capítulo 1, fé e sabedoria, pobreza, riqueza, provações e tentações, ouvir e fazer. Aqui é um chamado à prática, porque muitos escutam, muitos ouvem a palavra, porém não as praticam. Então aqui ele chama a ouvir e praticar. Então a epístola de Tiago, ela é doutrinária, ela ensina o modo ideal de como o cristão tem que viver. Vamos lá para o primeiro capítulo de Tiago, onde fala no capítulo 1, versículo 2, que é os benefícios das provações. Então o cristão tem que saber que algumas provações que nós passamos, essas provações, ela vai cooperar para edificação e também para a perseverança. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o cristão, quando ele passa por uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, uma calamidade, ele passa por aquilo e ele vence através da fé. Ele se auto-edifica, porque o guerreiro, quando o guerreiro ele vence uma batalha, ele se sente preparado para a próxima batalha. O cristão, quando ele vence uma prova, quando ele vence uma luta, ele venceu, ele saiu vitorioso, ele se sente preparado, qualificado, mais fortalecido para as próximas batalhas que ele vai enfrentar. Então a vida cristã são provações constantes. Então vencer uma provação, ele se sente mais preparado para a próxima
que há de vir. Então, esse é o ponto. Quando a fé, uma vez praticada, ela produz a perseverança. Então, a cada batalha, nós nos sentimos mais forte em Cristo Jesus. Então, o ponto é, qual é, você olhando pela naturalidade, não há benefício nenhum em você ser provado. Qual é o benefício de você passar pela dificuldade, pela dor ou pela aflição? Olhando pela perspectiva humana, não tem nenhum benefício. Qual é o benefício de você sofrer? Olhando de forma natural, não tem. Agora, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, quando você passa por provações, você fica mais forte, você fica mais preparado, você amadurece, você adquire mais entendimento de que não é porque você é cristão que você está isento de sofrer ou de passar por tribulações. Pelo contrário, o cristão, ele passa por tribulações. Então, o cristianismo não é sobre você estar isento de sofrer, mas sim, ao sofrer, a tua fé na prática, ela vai produzir a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, o ponto é esse. Segundo a fé cristã, as provações, as lutas, as dificuldades, elas produzem edificação, amadurecimento espiritual e faz a pessoa se achegar mais a Cristo. Então, esses são os objetivos de passar por diversas provações em um momento difícil. Você se torna uma pessoa mais madura, você adquire maturidade na fé, você passa a entender que com Cristo você não está isento de sofrer, mas sim que no meio da luta, no meio da dor, no meio da provação, da dificuldade, Cristo estará conosco e nós sairemos vencedores no meio das provações. Então, a provação, ela edifica e ela promove a perseverança. Então, o versículo 2 e o 3 é desse ponto, que os cristãos têm que se alegrar. Parece loucura, mas ele fala que o motivo de passar por diversas provações é motivo de alegria. É loucura uma pessoa olhar para a provação, para a dificuldade e se alegrar. Quem é que vai? Você se alegra quando está passando por diversas provações? A tua alma, o teu espírito, ele exulta quando você está sofrendo? É óbvio que não. Só que aqui Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por passares por várias provações. Por que vou me alegrar? Olhando até aqui, eu não consigo ver motivo para ter alegria. Porém, continuando no versículo 3, fala que a fé uma vez sendo provada, ela produz a perseverança. A perseverança, o amadurecimento, faz a pessoa se aproximar de Cristo. Então, ou seja, o ponto é que na provação é onde Deus capacita, é aquilo que Paulo fala: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque na fraqueza humana vai ser notado, vai aparecer o poder de Cristo. Na fraqueza humana se manifesta o poder de Cristo. Então aqui é só a explicação do versículo 2 e do versículo 2 ao versículo 4. A perseverança deve ter ação completa. Então a fé, uma vez praticada, ela produz a perseverança. Essa perseverança traz amadurecimento para o cristão. Já que no versículo 5, que fala como obter a sabedoria, obtendo a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto não é uma sabedoria filosófica, não é uma sabedoria teológica, não é uma sabedoria humanística, mas é uma sabedoria que produz no cristão retidão. Então, quando o Tiago fala que aquele que quer, que busque por sabedoria, é uma sabedoria que ela vai trabalhar no interior de cada cristão,
trazendo retidão. Não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria teológica ou filosófica. É uma sabedoria de mudança interior para o homem ser reto, para o homem ser íntegro e viver segundo os princípios divinos. Fala lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Não adianta o homem falar que tem conhecimento, que tem sabedoria, que tem discernimento, que é alguém sábio. Se ele não teme a Deus, ele é um tolo. Ele pode ter toda a ciência, ele pode ter toda a filosofia, ele pode ter toda a sabedoria humanística, mas se ele não teme a Deus, ele é um tolo. Então o ponto aqui de Tiago, no capítulo 5, quando ele fala de obter a sabedoria, é uma sabedoria que produz no coração do homem a retidão. Vou ler aqui o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improperá, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Novamente, Deus, ele é o detentor. Deus, ele detém, ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento. Ele é a fonte da sabedoria. Deus, ele é a fonte do conhecimento, ele é toda a sabedoria, ele é toda a ciência. Então, aquele que necessita da sabedoria para se tornar mais íntegro, mais reto, um homem de princípio, um homem de valores, um homem de conhecimento moral, que busque em Deus. Para você ter um conhecimento filosófico, não precisa você buscar em Deus, é só você estudar sobre filosofia. Para você ter um conhecimento humanístico, não precisa você buscar em Deus, é só você estudar sobre as literaturas humanas, biografias de grandes homens, que você vai ter esse conhecimento. Para você ter conhecimento humanístico, é só você estudar as literaturas que tratam desse tipo de conhecimento. Agora, para você ter a sabedoria para tornar o homem reto, íntegro, moral, isso só pode ser alcançado buscando em Deus. Você não pode se tornar uma pessoa mais íntegra, moral e reto buscando essa sabedoria no mundo. Não dá. Você não vai ser uma pessoa mais reta, mais íntegra, lendo uma literatura de um mero homem, mas sim, buscando em Deus, você alcança a retidão, você alcança ser uma pessoa justa, ética e moral. Então, quando Tiago fala no capítulo 1, versículo 5, em buscar sabedoria, é uma sabedoria divina que só pode ser alcançada em Deus. A sabedoria que muda o coração do homem, torna o homem reto, torna um homem íntegro e torna um homem temente a Deus. Novamente, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ele fala também no versículo 8, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui tem uma advertência. No versículo 5, é um chamado para aqueles que precisam, busque a sabedoria. No versículo 6, fala para pedir com fé e não duvidar. E no versículo 8, versículo 7 e o versículo 8, fala que aquele que tem ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É aquilo que é inconstante. Ele não tem uma constância. Hoje ele quer, amanhã não quer. Hoje ele busca, amanhã não busca. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra coisa. Então, ou seja, ele não tem essa constância de foco e objetivo. Hoje ele quer uma coisa, amanhã quer outra. Hoje ele pede por isso, amanhã ele pede por outra coisa. Então, esse ponto não tem uma constância, ele muda de opinião diariamente. Então, este ponto aqui da sabedoria, que fala em Tiago, no seu capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8,
é uma sabedoria capaz de mudar o interior do homem, tornando-o mais reto, íntegro, justo e verdadeiro. Não é uma sabedoria humanística, filosofia científica, mas sim, é uma sabedoria que transforma o homem de dentro para fora, tornando ele mais reto, mais justo, mais íntegro e temendo a Deus, porque o princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. No versículo 9, fala as circunstâncias terrenas são transitórias. As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui é muito importante entender que em Tiago, capítulo 1, do versículo 10 ao 11, não é um versículo que é contra aquele que é rico, mas sim que é contra o comportamento errado do rico, o comportamento errôneo que alguns ricos têm. É isso que é o ponto. Quando o rico coloca na sua riqueza o seu sustento, o seu bem-estar, a sua proteção, a sua saúde, a sua vida, quando ele deposita no seu dinheiro, na sua condição econômica, a sua segurança e o seu bem-estar. Ou seja, porque isto é vulnerável. Com o dinheiro dele, ele não pode garantir esse bem-estar. Então, o problema aqui é colocar, quando ele coloca na sua condição econômica o seu bem-estar, isso passará assim como a flor. Ela nasce, porém, ao aparecer o sol, logo ela murcha. Já no versículo 9, o irmão pobre também, sabemos nós e pensamos junto que não há nenhuma benevolência em você ser pobre. Não há motivo de você gloriar-se na sua pobreza. Mas sim, aquele que se encontra como pobre, aquele que é pobre, se contente com o Senhor. O Senhor é o suficiente. Porque aqui o ponto é de não colocar a esperança na condição financeira, não colocar a alegria, o bem-estar, as emoções naquilo que é material e terreno. Agora, quem pode, quem decidiu mudar de vida, melhorar, que busque. Agora, o problema é quando coloca no bem material, na situação econômica, a sua esperança e o seu bem-estar, é aí onde o homem fracassa. Mas a Bíblia deixa bem claro que o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, porque às vezes é melhor ser pobre e digno do que rico e indigno. O problema aqui não é o pobre ou o rico, mas sim a dignidade. A dignidade, como fala aquele que busca por sabedoria, o que importa é o homem ser reto, ser íntegro, ser justo, independente se é rico ou se é pobre. Se ele for digno, reto, justo e moralmente, segundo a fé cristã, está tudo certo. Se é pobre ou se é rico, não importa. O que importa é a sua condição moral. O ponto aqui é esse, que o homem rico e ganancioso, ele põe a sua confiança, a sua esperança no seu bem-estar. O versículo 12 já trata de outro assunto, que fala a origem do pecado, que diz assim no versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Lembra que no versículo 2 fala que
os cristãos devem se alegrar, nas provações. Mas por que eu vou me alegrar na provação? Por que me alegrar na dificuldade? O versículo 12 responde, porque na dificuldade ela promove a perseverança. A aprovação, ela promove a perseverança. Ela é aprovada. É na dificuldade que as pessoas são aprovadas, onde elas não rejeitam os seus princípios divinos. Princípio divino, a moral, a justiça, a verdade. Aquele que é provado quando passa por diversas provações, ele produz a perseverança. É muito simples. A dificuldade, a luta, ela traz como um resultado a edificação e a perseverança. Versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do pecado, o ser humano em si, a natureza humana, ela é pecadora. Então, ou seja, o pecado está dentro do homem. O homem é pecador. O pecado reside no coração do homem. Então, ele apenas é despertado. Então, aqui quando a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém com o mal, é que Deus não usa aquilo que é mal, aquilo que é imoral, para poder tentar as pessoas. De maneira nenhuma. Deus não vai usar aquilo que é mal para poder tentar ninguém, porque Deus, ele é imutável. Deus é imutável, então ele não vai tentar os seus filhos com aquilo que é mal. Quando aqui fala de provações que para se alegrar, são provações circunstanciais, são situações difíceis, são algumas lutas, algumas enfermidades, mas Deus jamais provará os cristãos com aquilo que é imoral, mas de maneira nenhuma. Deus, ele é santo, Deus, ele é justo, então ele não usa daquilo que é imoral para provar ninguém. Por exemplo, Deus jamais vai colocar no caminho de um homem algo que ele possa se corromper ou cair em pecado. Por exemplo, se o irmão ele é viciado em algo, Deus jamais vai prová-lo colocando em situação que ele possa cair, de maneira nenhuma. Deus não tenta ninguém com o mal, mas sim cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, segundo o próprio pecado que se encontra no interior de cada um, a própria tendência pecaminosa que é despertada. Mas não é Deus que causa isso, é a própria natureza humana que é pecadora. E já em contraste, no versículo 16, Deus, ele é a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. Em Deus não pode existir variações ou sombra de mudanças. Então Deus não muda. Os princípios morais e éticos divinos, eles são imutáveis. Não pode Deus rejeitar uma prática pecaminosa e ao mesmo tempo ele colocar alguém em lugares onde possa ter a inclinação para praticar as próprias ações que Deus reprova. Então, quando Deus prova alguém, ele jamais vai provar a pessoa levando ou conduzindo para a pessoa ter uma ação imoral, de maneira nenhuma. O caráter dele é imutável, ele não muda. Então, se ele exige santidade dos seus, é isso que nós devemos procurar produzir
E Deus, de maneira nenhuma, vai tentar alguém com o mal, que em Deus não existe variações ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como que primícias das suas criaturas. Então Deus criou o ser humano bom, Deus criou o ser humano justo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e viu Deus que tudo era bom. Então Deus criou o ser humano para como coroa da sua criação. E, novamente, Deus jamais tentará alguém com o mal. Nós temos uma chamada à prática da palavra de Deus. Deus chama os seus para praticar aquilo que é bom, para praticar a palavra, para praticar as verdades bíblicas cristãs. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, ou seja, a ira do homem, ela é incapaz de produzir a justiça divina. O ser humano, em sua ira, jamais pode produzir aquilo que é justo segundo a moralidade divina. Então, por isso que Deus fala, deixe que ele julgue, deixe que a justiça é dele, porque ele vai julgar corretamente. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Novamente, como esse livro de Tiago é um chamado à prática, o Tiago fala, despojando-vos de toda impureza. Então, o ser humano, ele é impuro, o coração, a mente, as tendências comportamentais são impuras. A inclinação do homem é uma inclinação para aquilo que é errado, para aquilo que é impuro, para a injustiça. Mas uma vez que ele escutou a palavra, essa palavra é poderosa para regenerá-lo e levar à prática da mansidão. E essa palavra, ela é poderosa para salvar a vossa alma. A Bíblia, como escritura, é como literatura sagrada, ela tem poder e é eficaz para regenerar o mais pecador que seja. Aqui no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelhar-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, aquele que conhece, aquele que escuta a palavra, aquele que ouve e não as pratica, é semelhante ao homem. Ele olha no espelho, vê a sua face, mas logo ele esquece. Ou seja, eu ouvi a palavra, eu não pratiquei, em pouco tempo a palavra ela sai do coração, sai da mente e o ser humano esquece. Então aqui é uma advertência, não somente ouvir, mas também praticar a palavra de Deus. Em relação àquele que pratica a lei, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Este será bem-aventurado no que realiza. Então, toda prática humana, todo comportamento, toda conduta, toda ação humana, se for segundo as Escrituras, ele será bem-aventurado. Todo passo, todo pensamento, toda ação
toda conduta, toda a palavra que sai da vossa boca, se for segundo as Escrituras, será bem-aventurado. Novamente, o que falei no começo, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O homem que teme a Deus, as suas ações, o seu comportamento será segundo a vontade divina. Para finalizar, o capítulo 1 de Tiago diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Porém, aqui eu faço uma advertência: não é somente visitar o órfão e a viúva que torna uma religião verdadeira, mas sim, para você entender a Bíblia, o versículo, é você conhecer o contexto. Então, ou seja, se uma pessoa ela pratica a religião de ajudar o órfão e a viúva, porém, os versículos acima, ela não vive, essa religião também se torna inútil. Não é porque uma pessoa é boa, quando eu falo boa no sentido humanístico, de fazer ações humanitárias, não é porque a pessoa socialmente ela ajuda que ela se torna de uma religião boa, mas sim, não é o cristianismo, não é a ação social. O cristianismo é mudança de vida, o cristianismo é mudança de caráter, de princípios, é permitir que o evangelho transforme o coração pecador. Não adianta a pessoa achar, porque em Tiago 1:27 fala que a verdadeira religião é aquela que ajuda o órfão e a viúva, porém, no meu particular, no meu interior, a minha vida privada é imoral, então não adianta nada. Então o ponto aqui é, quando se trata de religião, não é somente as boas ações socialmente falando, mas sim, ser uma pessoa reta, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa moral, ser uma pessoa verdadeira, permitir ser regenerado por Jesus Cristo. Então essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião não se limita à ação social, mas sim, é aquela que tem Jesus como seu fundador, tem Jesus como o cabeça, como o condutor, como o centro do culto. Se uma religião não tem Cristo como centro do culto, eu não a considere uma religião verdadeira cristã. Toda religião verdadeira cristã tem Jesus como centro, ela prega a justiça, a moral, a verdade, a libertação e principalmente a conversão do homem pecador. Então a religião não se limita à ação social. Tem que professar Cristo como o único suficiente Salvador, até porque essa carta aqui, essa epístola, quem escreveu foi Tiago, um cristão. Ele cristão. Então, quando ele fala da verdadeira religião, ele coloca no pacote Jesus, a salvação, o arrependimento, a mudança de vida, a mudança de comportamento, ser justo, ser reto, ser íntegro, amar o próximo. Então, não se limita à ação social, mas sim é um pacote que abrange justiça, moral, integridade, verdade, sinceridade, conversão, deixar a velha natureza, morrer para o mundo e viver para Cristo, morrer para o pecado e viver para a glória de Deus. Esta é a verdadeira religião, que tem Jesus como seu fundador, no centro. O principal foco ali é Cristo. Então essa é a religião verdadeira, que tem Cristo como o seu fundador, como cabeça, como aquele que cuida, como o supremo pastor. Mas não se limita uma pessoa que ela é caridosa, que ela ajuda com ações sociais, o órfão e a viúva, porém ela é imoral, ela é corrupta, ela é depravada, ela não permite ser mudada pela palavra de Deus, ela não pode falar que é a verdadeira religião, porque a verdadeira religião não se limita a ações humanitárias, não se limita
a ações sociais, mas sim é um pacote. A ação social é apenas um braço da verdadeira religião e não um todo. Então, que Deus abençoe, este que está ouvindo, que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra o coração, faça entender que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens.